Tua palavra esconde, guardada no meu coração. Olá, queridos, voltando à nossa reflexão sobre Neemias. Eu queria ler aqui o texto de Neemias, capítulo 2, os versos 13, 17 e 18. Que diz assim: de noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Verso 17 vai dizer o seguinte: então lhes disse, agora ele já falando com o povo: estais vendo a miséria em que nós estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Verso 18: eu lhes declarei como a boa mão de Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Que o Senhor nos abençoe, queridos. Olhe, nós temos falado aqui o seguinte: Neemias vai a Jerusalém, ele percebe que o desafio ali é grande, é tremendo, mas ele não desiste. Por que ele não desiste? Nós temos respondido essa pergunta, e a quarta razão porque Neemias não desiste é que Neemias acredita que quando o povo de Deus se une em torno de um projeto de Deus, esse povo é capaz de realizar grandes proezas. Isso é maravilhoso, queridos. Deus nos chamou não para seguirmos carreira solo, mas para vivermos em unidade como igreja do Senhor. Após vistoriar a cidade e perceber o caos em que ela se encontra, Neemias reúne o povo e convida todos para realizarem aquela obra que Deus havia colocado em seu coração. A chamada de Neemias para o povo é: vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. No verso 18 ele vai dizer que, o texto vai dizer que fortaleceram as mãos para a boa obra. Meus amados, é essa união, a união daquele povo pequeno, fraco, considerando o contexto, com uma obra grande demais diante de si. É essa união que vai permitir com que aquele povo vença grandes adversidades e vença a oposição dos inimigos. Quando o povo de Deus está unido, queridos, existe mais solidariedade, existe mais motivação, existe mais força e existe mais coragem. E isso está claro nas seguintes palavras, por exemplo, em Neemias capítulo 4, verso 6, que diz assim: porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Portanto, querido, façamos prevalecer a força da união. Os tempos são difíceis, os tempos são desafiadores, mas se nós, como igreja do Senhor Jesus, nos mantivermos unidos, eu e você, mantivermos essa união na presença de Deus, né? Unidos no propósito de realizar a missão que Deus nos deu, nós podemos fazer coisas extraordinárias. Uma igreja unida, queridos, é uma igreja forte. Eu quero ler aqui com você 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Paulo, falando à igreja de Corinto, ele vai dizer o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na vossa disposição mental e no mesmo parecer. Linguagem semelhante Paulo vai usar em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 2, quando ele diz: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Verso 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Verso 4,
Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Que maravilha isso, né? Neemias, querido, foi alguém que percebeu que a unidade do povo gera força, que a unidade do povo em torno do projeto divino é um potencial enorme que deve ser levado em conta, deve ser explorado. Por isso, nesta hora, como Neemias, nós precisamos seguir na direção para onde Deus está apontando. Deus nos chamou como igreja, Deus tem nos dado uma missão, e não vai ser a pandemia, não vai ser Covid-19, nada vai nos tirar desse propósito, dessa missão. E quanto maiores forem as dificuldades, maior precisa ser a nossa união, a nossa unidade como igreja do Senhor. Caminhemos unidos para realizarmos o propósito de Deus para nós como igreja. Um grande abraço.